A testosterona é um hormônio produzido pelas gônadas, principalmente pelo testículo, né? Ela tem uma característica androide e anabólica, então ela vai resultar em características masculinas, né? E principalmente um aumento de tecido proteico que vai estar fazendo a formação dos ossos, a formação do músculo, né? Então, quanto maior for a produção desse hormônio, maior é a massa muscular, maior é o comprimento do osso, maior a força desse osso. Como a testosterona ela é basicamente produzida pelo testículo, obviamente a mulher tem um nível de testosterona muito inferior comparado ao homem. O ovário e as gônadas, né, da mulher também produz a testosterona, só que essa testosterona rapidamente é convertida em outro hormônio, como o estrogênio, e por isso que a mulher tem uma massa muscular menor, tem uma estatura menor, tem uma força menor quando é comparada ao homem, né? E esses níveis que o COI coloca, né, com limite de 10 nanogramas por litro, é o limite que a gente encontra dos valores de testosterona na mulher. Então é um ponto de corte que o COI coloca para não ter um benefício em relação ao desempenho vindo pela testosterona. Eu acho que essa questão tem dois lados. Primeiro, a questão social. Eu acho que está mais do que na hora do que a sociedade brasileira aceite a questão dos transgêneros, a questão do fato de não haver nenhum tipo de preconceito racial, de preferência sexual, de gênero, de religião. Então acho que esse caso é emblemático porque chega ao esporte, uma área a princípio um pouco imune a essa discussão mais profunda. Então acho que é um caso emblemático que traz à luz uma questão que é uma questão social. Então esse é o lado que eu acho que é o lado positivo, benéfico e, a meu ver, a imprensa tem feito uma cobertura bastante respeitosa. A outra questão que me parece não resolvida ainda é a questão esportiva. Por quê? Porque o esporte ele tem como fundamento a igualdade de forças numa disputa, ainda mais quando se trata de uma modalidade coletiva como é o vôlei. E até agora a ciência, as pesquisas, os especialistas não chegaram a uma conclusão se a Tiffany leva vantagem por ter feito a transição quando já tinha 29 anos ou se não leva vantagem por ter sido um corpo de homem que agora ocupa um corpo feminino. Enquanto isso não for resolvido cientificamente, a polêmica vai continuar. O que é interessante é que as próprias vozes das atletas femininas têm ponderado no sentido de perceber que a Tiffany leva vantagem. Eu acho que é uma voz a ser considerada. Mas a ideia de que equipes que vão disputar uma competição esportiva têm que ter de base um nível de igualdade é o que parece não ter sido resolvido ainda pela ciência. Agora, eu acho que o esporte caminha, talvez para daqui a algumas décadas, talvez no próximo século, eu acho que o esporte caminha para a pulverização das divisões por gênero, por sexo. Eu acho que a gente vai ter, especialmente em competições coletivas, a gente vai ter equipes mistas e a partir daí a questão fica mais ou menos resolvida. O que está de verdade em jogo nesse caso da Tiffany? Natureza versus cultura, masculino versus feminino, decisões locais versus decisões internacionais. Talvez assim, um dos limitadores dessa discussão seja justamente a gente continuar tratando ela nesses binarismos que são muito simplificadores. E a gente está diante de uma situação bastante complexa, em que vários discursos de saber, né, estão disputando assim, o poder de falar a verdade sobre esse corpo e sobre a possibilidade dessa atleta continuar onde ela gostaria de estar, né, atuando numa liga importante. Eu acho que o que está em jogo, o que a gente está discutindo aqui, é a possibilidade de a gente viver numa sociedade com outros corpos que são possíveis, com gêneros que escapam desses binários, né, com pessoas que passam a ter acesso a direitos sociais, a direitos sexuais, quando elas foram historicamente subalternizadas, patologizadas, perseguidas, apagadas da história, né? E que agora são, por exemplo, campeãs, né? São portadoras de direitos, são reconhecidas como seres humanos. Obviamente, quanto mais tardia for esse processo cirúrgico, essa mudança do gênero, obviamente você tem algumas sequelas ou algum benefício que pode ocorrer decorrente
essa mudança tardia do gênero. Uma delas é o tempo que ela teve com exposição à testosterona. Até a adolescência, o nível de testosterona entre homens e mulheres, as crianças, né, o menino e a menina, são bastante similares. Mas a partir da puberdade, os valores de testosterona são muito mais altos, né? E, obviamente, no caso dela, que teve a cirurgia com uns 30 anos, a altura você já está bem estabelecida, a massa muscular já é muito maior e, consequentemente, a força. A gente tem estudos na literatura mostrando que com o processo cirúrgico você tem a perda da força e várias outras capacidades físicas. Só que mesmo assim pode ser que essa perda ainda seja maior do que uma mulher cisgênero, como a gente encontra aí no meio feminino, e é grande motivo de discussão que está acontecendo até agora. Eu acho que a questão social pode respingar um pouco na questão esportiva, mas a princípio o que está chamando a atenção é simplesmente a questão esportiva. Se ela não fosse uma jogadora com tanta pontuação, tão decisiva nos jogos do vôlei de Bauru, e se não rivalizasse com uma grande jogadora da seleção brasileira, que é a Tandara, eu acho que talvez passasse um pouco mais despercebida a questão da Tiffany. Agora, é uma jogadora que, pelo simples fato de ter feito essa transição, ela já chamaria atenção naturalmente. Mas eu acho que a questão social, ela tende a ser resolvida a partir do momento que no Brasil hoje essa questão invade as telenovelas, os programas auditórios, os programas jornalísticos, os programas de entretenimento. Nós temos vários exemplos na música, no cinema, nas artes, de pessoas, na academia, de pessoas que ocupam o mesmo espaço da Tiffany. Então eu acho que a questão social ela tende a ser resolvida, e está sendo resolvida, acho que de uma maneira bastante positiva aqui no Brasil. A questão esportiva é óbvio, é essa talvez falta de igualdade ou uma desigualdade aparente que a ciência ainda vai ter que buscar respostas, e depois que a ciência buscar respostas, ou talvez até antes, a própria legislação esportiva tem que dar conta disso. Talvez o Comitê Olímpico Internacional, a Federação Internacional de Vôlei, isso não vale só para o vôlei, vai para outras modalidades também, tem que se manifestar e disciplinar essa questão. Para você ter um experimento que você possa ter conclusões seguras e robustas, teoricamente você teria que investigar essa pessoa antes do momento da cirurgia, né, verificar o desempenho dela, e depois, após a mudança do gênero, você também verificar esse desempenho e ver como é que ela está respondendo em relação a isso. Obviamente que não é tão simples assim. Além da dificuldade de você pegar essa pessoa nesses dois momentos distintos, você também estaria avaliando ela em condições diferentes, como idade, nível de treinamento, que esses fatores alteram o desempenho. Então você pode ter a mesma pessoa investigando antes e depois da cirurgia e apresentar desempenhos distintos, não pela testosterona, mas pelo treino, por exemplo, ou por qualquer outro benefício ou prejuízo que possa ter acontecido nesse intervalo de tempo. Para o vôlei Bauru, obviamente que um caso como esse chama a atenção da imprensa brasileira, da imprensa mundial. Então é benéfico para a equipe, porque tem mais visibilidade, é benéfico para os patrocinadores. Agora, o ponto contrário é a possibilidade de se criar um estigma em torno do time do vôlei Bauru, de que a equipe estaria se beneficiando de alguma maneira pelo fato de ter contratado uma jogadora que fez a transição de sexo. Isso pode ser negativo, talvez em curtíssimo prazo. Quando essa questão estiver resolvida, quando a legislação esportiva resolver a polêmica, quando a ciência se manifestar de uma maneira... É um pouco imperioso achar que a ciência vai se manifestar de maneira definitiva. Mas quando trouxer um pouco mais de luz para essa questão, eu acho que esse estigma tende, então, a ser mitigado, e talvez a gente tenha um caso que vá ficar para a história como um caso resolvido, e resolvido acho que da melhor maneira possível. Para algumas pessoas tem sido bastante difícil lidar com mulheres que aprenderam um novo vocabulário, né? Aprenderam a nomear comportamentos que antes eram naturalizados, eram aceitos, agora são chamados de assédio, porque são assédio, né? Então, o machismo, a misoginia, que começam a compor um vocabulário novo, assim como transfobia, homofobia e tal, tem provocado mudanças mesmo, né? Não são mudanças só linguísticas, né? Elas traduzem as mudanças sociais. Então,
tem sido também muito difícil admitir que Tiffany's são possíveis, né? Mais que isso, que elas são portadoras de direito. E pior, são capazes de ganhar jogos, né? E ganhar esse jogo. A verdade é que se a Tiffany for impedida de continuar jogando, todas nós vamos sair perdendo.